O então ministro da Comunicação, Pimenta da Veiga, ele colocou uma lei lá que não precisava ser formado em jornalismo para ser jornalista. E eu peguei esse barco e, graças a Deus, me dei bem. Sou feliz no que faço. Então eu vou contar primeiro um pouquinho da minha história. Tá? O meu nome é Jorge Luiz Zanoni. Nos meios de imprensa jornalísticos, eu sou conhecido como Jorge Zanoni. Eu tenho um site de notícias lá em Dracena. E agora, desde novembro, dia 11 de novembro, nós temos a nossa top, TV Oeste Paulista Digital, onde quem tem TV Smart assiste pelo YouTube e pode assistir também pelo Facebook ou Instagram. Nós temos uma programação diária das 8 às 9 horas da manhã, que é o nosso carro-chefe, é o jornalismo, onde tem notícias da região. Inclusive vocês serão notícias, né, amanhã, né, Kleber? Dá pra gente já pôr no ar, né? Está sendo gravada essa nossa bate-papo aqui. Também vocês vão ter conhecimento, a gente vai mandar para a direção da escola, para todos vocês aí. Depois nós vamos disponibilizar os nossos meios de comunicação para poder estar falando um pouquinho. Bom, sou casado, tenho 67 anos, 2 filhos, Deus levou. Eu perdi ele num acidente aqui na entradinha, que hoje vai para Paulicéia, bateu numa vaca. Isso faz 16 anos, ele estaria com 40 anos hoje. Ele faleceu, tinha 24. E tem um outro que é gerente do Banco do Brasil, de agronegócios, mora em Goiânia, e uma neta de 11 anos, que é meu xodózinho, né? Inclusive meu filho e minha neta hoje, isso aí serve de estímulo para vocês, porque qualquer um pode, basta querer e basta lutar. Meu filho e minha neta hoje, desde segunda-feira, hoje, eles estão em Orlando, lá na Disney. Eles vão viajar hoje à tarde para Londres, desde segunda-feira da outra semana que eles estão na Disney. E hoje estão indo para Londres. Isso é um projeto que ele fez quando minha neta nasceu. Eu estou dizendo alguma coisa aqui para que vocês saibam que tudo é possível para todos. Porque meu filho, como eu, nós somos de família humilde, pobre, mas nós lutamos e conseguimos. E a gente sabe que vocês aqui jovens têm objetivos e querem conseguir alguma coisa na vida. Então lutem, porque o sucesso vem. Não é isso, professor? Legal. Então tá aí. Eu comecei com a minha aptidão, né, para a área de jornalismo, fazendo fotos, e tinha lá em Dracena o extinto Jornal Regional escrito. Hoje ele está digital, né, em outras mãos, mas eu comecei nos idos de 98, portanto há 25 anos atrás. Eu via alguma coisa interessante na rua, eu mandava foto para o jornal. Depois via alguma coisa que interessava, eu mandava como matéria. E isso foi me deixando mais à vontade, porque eles começaram a publicar, porque eu mandava coisas interessantes. Até que em 2002 surgiu uma oportunidade, num grupo de amigos, em 5 sócios, nós montamos o nosso próprio jornal. À época ele chamava Novo Jornal. Isso em 2002. E depois, em 2007, passou a ser jornal diário. Na época que nós montamos era semanal, depois passamos 3 vezes por semana, e em 2007 passou a ser o jornal diário. Desde a época do início do jornal diário, eu tinha 2 colunas. Uma que chamava Vi e Gostei, Vi e Não Gostei. Bom, o Vi e Gostei tinha alguma coisa bonita, bacana na cidade e tal, e eu ia lá e elogiava. E eu Não Gostei, alguma coisa ruim, e eu ia lá e criticava. Críticas é muito mais fácil de fazer do que elogios. Tá? Qualquer um de nós aqui, o ser humano, sabe que é muito fácil. Mas você tem que fazer uma crítica construtiva, onde você vai apontar o problema, mas também vai apontar talvez uma solução para esse problema. Tá? Então daí eu tinha também uma outra coluna que era os destaques, que era o pessoal da cidade, final de semana, balada, baile, jantar dançante, a gente colocava fotos lá. Enfim, então com essas 2 colunas, do Vi, Gostei, Vi, Não Gostei, e mais essa outra social, eu fui me desenvolvendo no jornalismo. Quando foi em 2011, já estava uma fase que o jornal escrito, nas menores comunidades, menores cidades, já não estava sendo mais muito aceito. Quer dizer, hoje, por exemplo,
Aqui na vossa cidade, eu acredito que Folha, Estadão deve chegar, 2, 3 se chegar. Não sei se chega aqui. Em Dracena hoje não tem mais do que 20 Estadão. Dracena chegou uma época que teve mais de 500 Estadão e mais de 900 Folha entregue. Hoje não tem mais do que 20, 80, se tiver, não tem isso. Só aqueles tradicionais, aquelas pessoas de idade que gostam de pegar, de folhear, de ver. Porque a notícia é muito rápida, né? Hoje aconteceu um negócio lá do outro lado do mundo, daí meia hora, 5 minutos, 10, nós estamos sabendo aqui. Então eu percebi que estava na hora de eu inventar alguma coisa diferente. Foi quando eu pensei em fazer meu site. E aí na ida para fazer meu site, eu procurei o pessoal da ABC Rede, o senhor Nelson Miralhas, que é o proprietário, não sei se alguém conhece aqui, é uma pessoa muito amiga da gente, que eu fui lá para fazer meu site. E para fazer meu site, ele falou, poxa, vamos trabalhar o meu que já está pronto, o pessoal já conhece. E eu comecei a trabalhar com o site dele. E ali foram praticamente 3 anos junto com o Nelson. E eu aprendi muito, porque eu, além de vender propagandas, tudo que é o que mantém o site, eu aprendi a fazer matérias, um monte de coisa ali que eu já fazia no meu jornal e eu comecei a aproveitar ali com uma velocidade diferente, como eu falei. Porque o meu jornal eu fazia hoje para amanhã, no final de semana, o que acontecia de sexta, depois das 4, 5 horas da tarde eu fazia para segunda. E lá não, lá eu fazia para aquela hora, para daí 10 minutos. Então eu aprendi a velocidade das matérias. E eu fiquei com o Nelson 3 anos. E chegou um dia que o Nelson, o negócio dele, todo mundo sabe, é internet, né? Acho que toda a maioria aqui deve conhecer a ABC Rede. E não estava sendo satisfatório, porque pelo que a gente imaginava do site. Para o meu negócio particular daria tranquilamente, mas para uma empresa do tamanho da ABC Rede não estava sendo satisfatório. Foi aí então que eu falei para o Nelson, olha, eu vim aqui para montar o meu site. Se você me permitir, é o que eu vou fazer. E foi o que eu fiz. E aí começou lá. Vamos discutir nomes. Santa Mercedes agora, Santa Mercedes já, OS não sei o quê, enfim. Aí alguém lá de dentro, o Ailton Ribeiro, que é um grande amigo meu, que é também do ramo, ele faz muito social, o Ailton Ribeiro, falou, eu uso meu nome e dá certo. Eu sou uma pessoa que conheço basicamente Tupi Paulista, o pessoal aqui só de Tupi Paulista já me prestigia, já é bacana. Imagina você que você conhece bastante a região, você já tem um nome e tal. E foi aonde que eu decidi colocar meu nome à tapa. Então, daí surgiu o www.jorgezanoni.com.br. Isso foi dia 4 de fevereiro de 2014, portanto fez 9 anos agora. Nós já tivemos o prazer de chegar a 3 milhões de visualização no mês. Vocês têm ideia do que é isso? É muita coisa, né? Então isso aí é fonte de um trabalho sério, o slogan que eu uso é a notícia com credibilidade, tá? Porque eu costumo dizer para o pessoal aí, por exemplo, exclusivo. Hoje não existe mais, a gente vê determinados órgãos de imprensa hoje aí que coloca lá exclusivo e coloca notícia. Isso não existe mais, hoje não tem mais exclusividade. Tem alguma exclusividade se você for lá na fonte, buscar, tudo, mas não tem. Hoje normalmente a coisa acontece de uma forma que não dá para você falar exclusivo. Mas tem a forma de dar notícia, então é aí que está o segredo do negócio. A forma fácil de leitura de quem vai ler a notícia. Tá? Você não precisa florear, você coloca o básico, mais ou menos relatando o que aconteceu de uma forma bem sucinta. E também não precisa ter pressa, porque aquele que tem pressa, ele acaba dando a notícia por partes. Eu sempre falo para os mais jovens que estão começando agora, não tenha pressa da notícia, mas dê a melhor notícia. Então é o que a gente procura fazer no nosso meio, né? Então, quando eu comecei com a notícia com credibilidade, eu sempre prezei pelas melhores notícias. Eu não ficava dando qualquer notícia, qualquer coisinha, e aí foi acontecendo. Hoje nós estamos, nós todos temos um DNA, né? Cada ser humano tem um DNA. E o site tem um DA. Como é que chama, Kleber, o DA? Domínio de autoridade.
Então tá. Faz uma pesquisa na internet mesmo. Vários sites, no caso nosso aqui da região. Tem a G1 Globo, TV Fronteira, Jorge Zanoni, Jornal Interativo, Jornal Regional, toda a nossa região. Panorama Notícias. Fizemos uma pesquisa para ver qual site tem autoridade maior, porcentagem maior. Aí o Jorge chegou na casa de 30%. Eles, o pessoal do terceiro ano já está trabalhando em curadoria de informação, né, sobre os bens patrimônios históricos, materiais e imateriais, e eles buscaram lá no site do IFAM. O IFAM também tem esse índice de pesquisa. Lógico, a gente vai chegar, quem sabe, a gente chega no Globo.com. A Globo é 99, o 98, R7 46. Para nós, de referência da região, a gente buscou lá, Jornal Interativo 19, Jornal Regional 16, e o Jorge Zanoni, graças a Deus, 29, dentro da nossa região. Porque a gente só perde da região toda, de um raio aí de 200 quilômetros, vamos pôr, 150 quilômetros, para o imparcial de Presidente Prudente, que tem 31. Então, quer dizer, isso aí é fruto do quê? De um trabalho sério, confiável, porque hoje aconteceu qualquer coisa comum. Eu, assim, hoje eu sou, graças a Deus, muito conhecido, principalmente em Dracena, mas na região toda. Olha o Zanoni, olha o Jorge Zanoni, o pessoal também. Eu tenho hoje, para vocês terem uma ideia, só no meu celular, eu tenho mais de 30 linhas de transmissões. Isso representa mais de 9 mil contatos de telefone. Então, vocês vão me perguntar, como é que você consegue notícia? É muito fácil, porque, dada a minha credibilidade, o Zezinho do Boteco da esquina lá, aconteceu um acidente na esquina, ele já me manda um zap. Esquina tal, tal acidente. A polícia militar, polícia civil, bombeiro, polícia ambiental, tudo que acontece cai na nossa mão. Porque é aquilo que eu acabei de falar, credibilidade. Então você tendo credibilidade, o resto é tudo muito fácil. Então está aí como descobrir a notícia. Quer dizer, eu tenho muitas fontes, mas sempre tem alguém que fala alguma coisa lá, que tem muito hoje, e isso talvez pode acontecer com qualquer um de vocês. Aconteceu tal coisa, mas não fala que foi eu que te falei. Tá? É normal, a gente nunca cita a fonte, sempre coloca lá foto de internauta, vídeo de internauta, mas nunca dá a fonte, a não ser que a pessoa fala, pode pôr meu nome, mas a gente evita para que não dê problema, para que essa pessoa não seja perseguida, para alguma coisa. É claro que vídeos interessantes, por exemplo, vídeo de uma enxurrada, enfim, umas coisas, aí é até interessante dar o crédito, que a gente pede, você quer o crédito? Não, não quero porque eu não quero aparecer, tá? Mas normalmente a gente procura dar o crédito para essa pessoa, porque quer queira, quer não, foi um trabalho dela, né? Então, mas a 99% eu diria não quer aparecer, principalmente quando é algum caso de denúncia, né? Pessoal, por exemplo, vamos pegar um exemplo específico de Dracena. Nós estamos vivendo um caos. Não que o prefeito esteja fazendo uma má administração, mas todo mundo viu a quantidade de chuva que nós tivemos aí. Não dá conta, não dá. Então, a gente faz o trabalho, como eu falo lá para o pessoal da prefeitura, eu já falei para o próprio prefeito, estive com ele ontem, estive com ele na semana passada, e ele sabe disso. Não é a forma criticando, mas está sendo uma forma de eu levar para a prefeitura, para as secretarias competentes, uma forma de estar ajudando, de estar indicando o problema. Porque eu digo lá assim, reclamação da população, rua tal, buraco, e coloca a foto. Eu não falo, secretaria, vai lá, fulano de tal, que eu não cito nomes, tá? O secretário já sabe, então eles já estão acostumados com o meu trabalho. Assim como eu falo de reclamação, eu falo de colaboração. Você tem que saber, às vezes, definir o que é reclamação e colaboração. Por exemplo, esses dias lá, uma escola lá, a João Vendramini, tinha lá um padrão de luz onde alguém quebrou a tampa da frente, que agora acho que é acrílico, né? As novas lá. E estava lá, quer dizer, é um risco, porque vai uma criança, né? Vocês já estão numa fase que não, mas lá é criança de 6 a 9 anos, acho que é que estuda lá, vai lá e coloca o dedo lá, morre, porque é energia.
Então, a pessoa mandou, nós colocamos lá, colaboração da população. Quer dizer, isso aí não é uma crítica, já é um fato que a pessoa está colaborando para quê? No caso, a concessionária de energia da região vá lá e faça o serviço. Então, é todo esse tipo de trabalho que o jornalismo procura fazer, né? Outra coisa, a notícia dada não se tira. O maior crédito que um jornalista pode ter, ele dá a notícia e manter. Então eu vou dar exemplo para vocês. Quando as coisas são no meios policiais, na área policial, vamos pôr lá o envolvimento de droga, o camarada é preso. Aí liga lá a namorada do cara, a mãe dele, o pai, o irmão, sei lá quem. Se você não tirar a notícia tal, eu vou te processar. Fala, meu amigo, você fica à vontade. Eu não vou tirar. Primeiro que eu não coloquei o nome, não coloquei endereço. Eu coloquei só o bairro que aconteceu o fato e nem as iniciais, porque as iniciais nós somos permitidos colocar o nome. Tá? O nome completo não. O nome completo de uma notícia só podemos colocar quando uma pessoa veio a óbito de um acidente, alguma coisa. Aí a gente pode colocar. Mas normalmente se coloca as iniciais. Mas eu, para que não tenha problema, evito as iniciais. Porque eu não quero mal de ninguém. Agora, se ele foi para o caminho do mal, é um problema dele. Agora a notícia foi dada. Para quem conhece, para quem sabe, para quem é vizinho, todo mundo vai saber que foi aquele local lá, aquela determinada pessoa. Então está lá, bairro tal, rua tal. Não é colocado nulo, nada. E a pessoa vem ameaçar. Fala, meu amigo, tá? Eu tive já problemas de advogado. Capotou um veículo lá na curva da Matinha, que eu não sei se vocês conhecem, antigo XT Campo ali, Dracena Juquerópolis, aquele pedaço. Eu fui lá no local, estava a polícia rodoviária, estava o pessoal da concessionária, e eu peguei e fiz a foto. Não coloca a placa do carro, quando aparece a placa a gente apaga, borra lá. Mulher de tantos anos, tal, capota carro, papá. No outro dia de manhã, eu não sabia quem que era a mulher. Aliás, sabia, porque na hora lá a polícia rodoviária mostrou os documentos. No outro dia de manhã, ela me ligou, uma advogada, conhecia, sei quem que é, falei, se você não tirar a matéria assim, tal, eu vou te processar, não sei o quê, papá. Eu falei, legal, você vai processar quando? Hoje, amanhã? Aí ela disse, não, porque você não pode fazer isso. Eu falei, eu nem me machuquei, você deu notícia errada, tal. Eu falei, olha, eu peguei informação com a polícia rodoviária, com o pessoal da concessionária, eu estou com as fotos, e você capotou. Não se machucou? Não, eu coloquei lá, ferimentos leves. Tanto que você foi socorrida por um terceiro, nem quis ser socorrida por um resgate e tal. Não, que você vai ter que tirar a matéria. Eu falei, olha, você me perdoa, te conheço, sei quem você é, conheço sua família, sua mãe, seu pai, mas a matéria vai ficar ali. Aqui no meu site, a matéria colocada, não se tira. Que pressão. Você é advogado, eu acredito que de advocacia você entende. Eu sou jornalista, de jornalismo entendo eu. Então é mais ou menos assim que funciona. Como, por exemplo, você vai num acidente, chega lá, você consegue, dependendo da velocidade que chega a informação, você pega o socorro, fazendo socorro ali, os bombeiros, concessionário, e você vê as vítimas lá, bem machucadas, às vezes vítima fatal, você vê. Nunca se faz foto. Aquelas fotos que a gente vê, nós chamamos de sensacionalista, isso aí no jornal, no site, enfim, quem mexe com mídia, num local que se preza, jamais publica uma foto. Você publica muito de longe. Eu vou dar até um exemplo. Há pouco tempo, uma pessoa daqui de Santa Mercedes, tá? Ali próximo do bairro da Ponte Marrecas, perto do Colégio Agrícola, bateu uma moto, um carro com uma moto. E eu fui avisado coisa de 15 minutos. E eu cheguei, estava no local, a moça, estava a moto caída, o carro 110, isso medidas da polícia técnica, tá? 110 metros do local da batida, até onde ele tombou lá, capotou. Eu fiz tudo, mas não mostrei nada do acidentado, o rapaz tinha acabado de ser socorrido. Mostrei as imagens do carro, da moto,
do local, as freadas, tudo, como se for. Eu não corro o menor risco de ser processado. Tanto que eu estou dizendo para vocês, faz 25 anos que eu estou no jornalismo e eu não tenho nenhum processo jornalista, porque eu sempre fiz a coisa certa. Tá? Então, eu digo assim, que tudo que a gente faz, a profissão que a gente escolhe, né? Está aqui, por exemplo, os professores. Eu tenho certeza que eles escolheram a profissão e que eles fazem com muito carinho, com muito amor, e por isso que dá certo. Então vocês, eu acredito que daqui não é possível que vai sair um jornalista. Né? A gente espera que saia. E bom jornalista. Então nós estamos passando por aqui para dar um recado, para falar alguma coisa do que é o jornalismo, para deixar assim as portas abertas para vocês, para nos consultar, né? A partir de já, tiver dúvida, eu vou deixar meu WhatsApp depois, pode mandar um zap, me perguntar, enfim, aquele que formalizar, tiver a ideia de ser jornalista, né? Você já está numa fase aqui, já vai escolher a profissão, né, professores? Daqui a pouco, né? Então, eu acho que escolha, mas escolha e define, e faça com amor, com carinho, que vocês vão ver que o sucesso vem. Isso aí eu posso garantir que quem escolhe aquela profissão e ele faz aquela profissão com bastante amor, com bastante vontade, com dedicação, esse não vai ter erro. Esse vai ter sucesso sempre, toda a vida. Tá? Eu acredito que assim, eu dei uma pincelada mais ou menos, né, no que pode ser, que a gente pode falar. Eu vou deixar depois todas as redes sociais nossas, mas eu fico assim aberto, de repente alguém quer perguntar alguma coisa, eu não sei, alguma curiosidade, se eu puder responder, vai ser um prazer. Eu queria saber, pois não. Como que é o setor de mão de obra do jornalismo na nossa região? Se ele é alto, se é muito procurado, se não é. Porque às vezes eles não sabem, né? É igual outro dia eu estava falando para eles sobre ser fotógrafo, né? Eu trabalho na área de fotografia e filmagem. E na nossa região não tem mais cinegrafista ou videomaker, que a gente fala, e nem fotógrafo. Né? É difícil a gente achar mão de obra que tem essa disponibilidade, né? Então, eu queria saber se no jornalismo, né, como jornalista, também tem essa escassez de mão de obra. Tá. Eu tenho também na TV, eu tenho 2 programas meus. O nosso carro-chefe é o jornalismo que vai das 8 às 9 ao ar. Mas eu tenho na segunda noite, das 20 às 21 horas, carreiras e profissões. E na quarta tem histórias de sucesso. O carreiras e profissões é justamente isso que o amigo está falando. Eu convido alguém profissional de uma área, seja lá um cinegrafista, um fotógrafo, um contador, seja quem for, para ele falar. E eu posso dizer para você o seguinte, todas as profissões, todas, estou falando, hein, é carente de mão de obra. Porque assim, o pessoal fala, eu faço tal coisa, mas ele faz. Ele se formou, por exemplo, e vamos pegar, lá em Dracena hoje nós temos muitos cursos técnicos, né? A própria Unifada lá com CEP UME, tem bastante. Vamos pegar um exemplo, a pessoa se forma em técnica de enfermagem. Opa, sou técnico de enfermagem. Só que ele não vai buscar mais, ele vai parar ali no técnico de enfermagem. Não é assim. Você tem que estar todo dia buscando inovar, né? Nós falamos agora, eu estava conversando com o seu Lídio Galete, nós estivemos na 4 Fontes agora, que amanhã, acho que todos sabem aqui, é o Dia Mundial da Água, né? E nós viemos fazer uma matéria ali, que é assim que surgem as matérias, né? Amanhã é Dia da Água, vou procurar alguém que tem a água, no caso ali é 4 Fontes, estava lá filmando com o pessoal. Até não sei se alguém daqui passou pela escola Castelo Branco, que lá a molecadinha, lá na fonte, participando lá, conhecendo a fonte. Então eu costumo dizer o seguinte, hoje em dia, a pessoa dizer que falta emprego, eu falo, de peito aberto mesmo, mentira. Falta mão de obra qualificada. Eu vou dar um exemplo. A semana passada, ontem, foi ao ar o programa da Emiliane Troiano. A Emiliane Troiano, ela é filha do seu Durval Troiano, que é o dono do grupo Troiano, da rede Troiano, dos supermercados, que emprega hoje mais de 600 funcionários. Tá? É a segunda empresa que mais emprega. Tem a prefeitura, Dracena, depois é a rede Troiano. Eles estão com a lista lá, aproximadamente 40 dias, não é 40 minutos, de profissionais que estão precisando. E profissional não é assim,
você tem que ter essa experiência. Não, eles estão querendo pessoas que vai lá para aprender. Pacoteiro, lá para a hora que você... não sei o nome que se dá, mas a hora que se passa para o caixa, lá tem alguém que empacota lá. Repositor, tem uma série lá, tem uns 10, 12 cargos. E eles não conseguem preencher vagas. E na cena tem um monte de desempregado. Entendeu? Assim como aqui deve ter. Então o que acontece? Eu falo e repito, não adianta você, por exemplo, se formou aqui, vou fazer uma faculdade para ter um diploma. Pô, legal, parabéns, beleza, né? Mas não é isso. Você tem que se aperfeiçoar. Eu acho que aqui estão os professores. Vocês devem sempre estar aí fazendo alguma coisa a mais, uma reunião, um aprendizado diferente, sempre tem. E é isso que tem que ser feito. Então o jornalismo também, eu não faço só notícias, eu leio muito, eu acompanho muito, eu vou buscar informações em outros sites. Você tem que estar sempre informado, tá? Hoje, quem não está informado é porque não quer, né? Porque nós temos tudo ali na mão, né? Todo mundo aqui, quem não tem celular aqui? Pronto, todo mundo tem. Então está todo mundo informado. E o celular, gente, a gente sabe, né, a fase de vocês, a gente também, às vezes passa por isso. A gente usa muito WhatsApp, muito bate-papo. Gente, use a internet, use o que tem de conteúdo para vocês terem conhecimento, crescimento, que vocês vão ver como que vai ser útil. Imagina qualquer um de vocês aqui, como que é seu nome, garoto? Emerson. Tá, vamos dizer que você vai lá no seu celular lá e vê uma coisa interessante. E você vai chegar aqui e falar para o seu amigo, como é que você chama? José, do lado aí, fala, ó, você viu? E ele não viu. Você está mais informado que ele. Tá? E assim é uma corrente. Então tem tanta... E hoje a internet ela pode ser usada de duas formas, né? A mídia, pelo bem e pelo mal. A gente vê quantos golpes aí, né? Todo dia tem golpe na TV. Por isso que eu te chamei, porque você estava meio sonolento. Então a gente percebe. E o mal, infelizmente, o mal é complicado. Mas a gente que é do bem, tem que lutar e fazer sempre que o bem vence o mal. O bem tem muito mais poder que o mal. E nós precisamos fazer com que essa internet, ou esse poder que nós temos na mão, seja usado para o bem. Né? Para a gente fazer um quê? Um Brasil melhor, né? Escolher melhores governantes, fazer tudo diferente. Né? Para a gente poder ter dias melhores lá na frente. Vocês são todos jovens aí, e vocês são o nosso futuro. Cadê o Richard? Como é que chama lá? Então, como é que chama o vosso projeto aqui? Pronto, está aí. Ó. O futuro da nossa geração. Vocês são o nosso futuro. Eu acabei de dizer agora, eu tenho uma neta de 11 anos. Ela é meu futuro. Tudo que eu estou fazendo hoje, meu filho já está com a vida feita. Ele tem 42 anos. Tudo que eu hoje faço, eu faço pensando no bem-estar da minha neta. Tá? E no bem-estar dos mais jovens que eu. Porque eu sei o que eu passei e sei a condição que hoje vocês podem ter se vocês se aprimorarem mais, se vocês buscarem mais. Bom, eu acredito que eu falei um pouquinho do que eu faço, como que é a profissão de jornalista. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou à disposição. Pois não. A comunicação é uma coisa extremamente importante para a gente, principalmente no nosso da internet. Você, como da área do jornalismo, você vê um futuro do jornalismo dentro da internet? Hoje já é. Hoje já é. Mas você imagina um futuro assim, prolongado? Não, com certeza. Com certeza. O que acontece? Quando eu falei para vocês de aprimoramento, lá em 2011, eu enxerguei que o jornal escrito estava com os dias contados. Não parou, mas diminuiu muito. Hoje, na nossa região toda aqui, só tem o jornal Semanário do Tupi Paulista, é lá do nosso amigo, a família que está tocando agora, né? Do... Poxa vida. Meneghetti. Menegatti. Eles estão tocando, mas é um jornal tradicional de família, tá? Mas a gente sabe que ele toca ali empatando 0-0. Então lá em 2011 eu enxerguei que o jornal escrito estava com os dias contados. Então eu montei o site. E agora em 2022, que eu já tinha enxergado antes, mas graças a Deus com um pouquinho de luta, em 2022 a gente conseguiu montar a TV.
Porque eu vou fazer uma pergunta aqui e eu gostaria que todos fossem sinceros. Todos, tá? Quem gosta de ler? Ler. Quem gosta de ler? Olha aí. Tá vendo? Então eu já estou pensando que o site também daqui a uns tempos não vai ter mais. Vai ser a nossa TV que vai ser a... Entendeu? Então é isso que você tem. O empreendedor, aquela pessoa que pensa, aquela pessoa que está nos meios, que vai buscando todo dia, é isso. Então, essas TV abertas que nós temos hoje, né? Vamos falar aí, Globo, Record, Band, SBT e tantas outras que a gente tem aí, acabar eu não digo que vai acabar, mas que vai diminuir muito. Hoje mesmo é comum, se eu posso perguntar aqui, tem pouca gente, por exemplo, que assiste o Jornal Nacional. Quantas pessoas aqui assistem? Olha, ó, tá? Inclusive eu não assisto o Jornal Nacional, mas num passado distante aí eu não perdi uma edição, e como eu e como você, assim, então isso aí que o empreendedor, a pessoa de visão, tem que ter no tino para o negócio. Quer dizer, então eu estou achando, no meu modo de pensar, que num futuro não tão distante, nós vamos ter muitas TVs, né? No caso da nossa, que é uma TV internet, mas hoje, quem tiver uma TV Smart, vai lá no YouTube e vai assistir igual se tivesse assistindo uma TV normal. Vai entrar lá no YouTube, TV Oeste Paulista, vai assistir lá o programa, inclusive, esse que nós estamos gravando, vai mostrar a vocês vão aparecer lá. Então a gente imagina que quem fizer o trabalho certo, correto, que é o que nós estamos fazendo, trabalho pé no chão, mas trabalho sério, e esse vai ficar, né? E a gente acha que vai aumentar muito a quantidade de TVs na situação que está a gente. Então, hoje nós temos um estúdio na Dracena, um custo relativamente alto para você montar um estúdio hoje para fazer o trabalho que a gente está fazendo. A gente começou pequeno, mas nós temos muita convicção que seremos grandes. Eu quero vir aqui um dia falar para vocês, para os colegas vossos daqui 3, 5, 10 anos, os que estiverem passando por aqui, numa outra situação, contar uma história da nossa TV, como que ela está, porque a gente acredita no que está fazendo, tá? Vou fazer uma perguntinha sobre, a gente sabe que nesse momento, um dos tipos de jornalismo que está mais em alta, né, é o tipo de podcast que existe. O senhor, a TV que o senhor administra, Jorge, aderiu de alguma forma a esse novo tipo de comunicação? Sim, podcast a gente diz que é o coqueluche do momento, né, Kleber? O nome podcast a gente não faz, mas o estilo sim. O modelo. O modelo. Tem lá as cadeiras ali, não tem o formato do podcast, mas esses dois programas que eu faço, que é o História de Sucesso e Carreira de Profissões, já é mais ou menos um podcast, porque os dois, por exemplo, eu vou te convidar para você ir lá, você vai te contar para nós um pouco da sua história, igual mais ou menos eu contei um pouco da minha, e chegar aonde você está hoje, dizendo como é que é o seu trabalho hoje, tá? Assim como eu acabei de dizer, que eu entrevistei a Emiliane Troiano, ela contou a história da vida dela, que ela é natural de Dracena mesmo, nasceu lá. O grupo Troiano tem 61 anos, ela tem 54, quer dizer, então ela nasceu dentro do mercado, né? E ela cresceu e hoje ela dá o treinamento pessoal para as pessoas, né? Ela que coordena todo o treinamento de todos os funcionários da rede, que eu acabei de falar para vocês, mais de 600, e ainda cuida da parte de nutrição da cozinha lá, que ela tem nutricionista, o pessoal lá, ela cuida da parte de alimentação da rede, quer dizer, então são bacanas, né? E depois tem as histórias de sucesso, que aí são aquelas pessoas que são bem-sucedidas na vida. Eu dou exemplo aqui, por exemplo, vou contar uma história para vocês. Alguém deve conhecer aqui o Polidoro, lá de Dracena. O Polidoro mexe com carro. O Polidoro eu conheci, eu trabalhei junto com o Wilson, que é o dono da Polidoro, em 1970 a 75 no Banco Bradesco, tá? O Wilson tinha um irmão, porque o irmão está vivo até hoje. O irmão que tinha lá um negócio que vendia latarias para carros, né? Bateu lá, ele tinha
como é que chama lá? Martelinho de ouro? Não, ele vendia as peças, né? Vendia estribo, Fusca, vendia as peças. Era a maioria da Fusca naquela época, né? E o Wilson, todo sábado, ele pegava, eram acessórios, né? A maioria da Fusca, ele pegava lá lanterna, buzina, aqueles negócio de chuva lá, para evitar chuva, e, enfim, palheta, e vinha, uma semana ele fazia, de sábado, tá? Ele fazia clientes de Dracena Panorama, outra semana ele fazia de Dracena Adamantina. E o Wilson foi fazendo isso todo sábado, e chegou um dia que ele chegou no irmão dele e falou: você não está precisando de um sócio? Porque o irmão dele na época era aviador, era o Valdir, né? Era aviador e não ligava muito pro negócio. E o Wilson enxergou ali uma oportunidade. E aí